intercâmbio na Universidade de Pensilvânia mudou a sua vida? Tá, essa é uma outra longa história. Eu fazia física aqui, na UFPR, trabalhei aqui nesse laboratório, inclusive, e quando eu fui para o intercâmbio, basicamente vocês são todos da administração, né? Tá, no curso de física a gente não vê nada de negócios, nada de administração, nada de nada, a gente está desconectado do mundo real. Assim, você faz conta e acabou. E ainda conta, por exemplo, você tem que calcular uma vaca, você supõe que a vaca é esférica, para dar certo, senão não funciona. E quando eu fui para o intercâmbio, eu tive a oportunidade de no intercâmbio fazer uma matéria de empreendedorismo para engenharia, e a matéria era muito focada em empreendedorismo de alta tecnologia. Então, o professor começou trabalhando aspectos de marketing e de produto, posicionamento, daí depois passou para a parte do mercado financeiro, como que funciona, por exemplo, para você vender uma startup, como que um venture capitalist, um cara que trabalha com capital de risco, faz uma avaliação financeira da sua empresa na hora de adquirir, a parte de liderança. Então foi bem completo o curso, assim, de propriedade intelectual, e isso, de certa forma, me desconectou da física aqui, que eu calculava vaca esférica, e passei a pensar, poxa, será que eu não posso fazer uma vaca esférica aplicada no mundo real? Ou alguma coisa assim. E durante o intercâmbio eu acabei me perguntando várias vezes isso, tive várias ideias de startup, de fazer isso, fazer aquilo. Comecei a investir em algumas ideias, daí vi que não dava certo, vi que já tinha outros concorrentes fazendo melhor que eu, ou que eu não tinha capacidade técnica de fazer. E daí surgiu uma ideia de, poxa, no Brasil, a ciência que a gente vê dentro da faculdade, ela é desconectada da realidade, é a vaca esférica. Então, será que eu não posso levar alguma coisa para os estudantes que faça eles terem um contato, um estudante de engenharia, um estudante de física, de química, ter um contato mais próximo com o que realmente é aplicado no mundo, não com uma coisa que ele vai ver na faculdade e nunca mais vai usar. Então, surgiu essa ideia, e daí eu voltei para o Brasil querendo criar um jornal de ciência e tecnologia. E no final das contas, essa experiência de intercâmbio lá e essa ideia de criar um jornal, acabou me tirando da física. Então mudou totalmente o rumo que eu estava seguindo. E foi basicamente assim que mudou a minha vida. Explica pra gente o que é a revista Politec. Bom, a revista Politec, ela é uma revista de divulgação científica, e a nossa ideia principal é levar para estudantes das áreas de exatas, de engenharias e de saúde, farmácia, etc., assuntos que eles não veem dentro da sala de aula no dia a dia. Então, a gente pega geralmente artigos que foram publicados em revistas acadêmicas, que são revistas bem técnicas, e geralmente um estudante, por exemplo, da química, com pouquíssima chance ele vai ler um artigo da biologia ou um artigo da medicina. Porque são mundos diferentes, assim, a linguagem é diferente, um aluno não tem a capacidade, mas é difícil para ele sair da zona de conforto e ler sobre uma outra área. Então, a nossa proposta é justamente pegar esse conteúdo e traduzir para uma linguagem mais simples, mais próxima do estudante. Então, não é traduzir, jogar no Google Translate lá e trazer em português e publicar, não. A gente pega, reúne várias fontes, vários artigos diferentes, escreve uma linguagem mais próxima do universitário e então publica isso na forma de uma revista impressa, de uma revista online e de um site também. Então, basicamente, isso é a Politec. Eu queria saber quantos colaboradores fazem parte da revista Politec e quem são responsáveis pelo conteúdo. Ok. Então, assim, colaboradores é outra longa história. Então, a gente vai fazer 3 anos, tem 2 anos e meio de Politec. Nós começamos em setembro de 2013. Então, quando começou, eu voltei para o Brasil, como eu contei anteriormente, e comecei a procurar um monte de amigos aqui da física. Vamos fazer uma revista assim, vamos fazer um jornal de tecnologia e ciência e tal. Todo mundo, nossa, vamos fazer, eu ajudo e tal. Daí quando chegou a hora de fazer mesmo, vamos? Não, tem que terminar o mestrado, tem prova no semana que vem, não dá, tal, tem que estudar, ou não, eu vou viajar, sei lá, surgiu muita desculpa. Acabou sobrando o Fábio, e
E daí eu comecei a conversar melhor com ele e tal, e a gente começou a desenvolver, e a gente fez sociedade, né? Então eu e você, a gente divide aí 50%, daí como a gente acabou investindo no nosso capital, foi diferente que a gente investiu, então eu acabei ficando com uma parcela um pouquinho maior, mas a princípio eram nós dois. Daí logo no primeiro mês a gente viu, poxa, a gente precisa de alguém para fazer uma página no Facebook. Daí tinha uma outra colega, a Raiza, que também trabalhou aqui nesse laboratório, e a gente chegou e convidou a Raiza, você não quer trabalhar com a parte de conteúdo com a gente, cuidar da nossa página no Facebook, a gente sabe que você escreve, você gosta, ela trabalhar na revisão de tese, revisão de dissertação, então você não quer trabalhar com a gente nessa parte, então a gente paga aí, sei lá, tem condições de pagar R$800 por mês. Ela tá, beleza, a gente só pagou o primeiro mês para ela, depois não teve mais dinheiro para pagar. Mas daí, então, recentemente agora, fazendo um ano mais ou menos, ela virou sócia também, já alterou o contrato social, ela entrou como sócia da empresa. E ainda estamos nessa estrutura de 3 pessoas só. A Raiza é hoje responsável pelo conteúdo da revista, então ela é diretora de redação, ela decide o que vai entrar, decide os temas, qual vai ser a capa. E a gente quer crescer, tem expectativa de contratar mais gente, mas primeiro precisa vir o lado financeiro. A gente teve contato pela internet numa entrevista, uma palestra que você participou pela TEDx. Lá você comentou que no início era muito complicado fazer a revista expandir porque as pessoas gostariam da revista, mas elas queriam sem custo. Vocês tinham essa dificuldade para produzir. Hoje, com a disponibilidade que vocês têm, digital, impressa e por assinatura, qual desses meios é o que vocês mais têm sucesso hoje? Eu acho que o impresso ainda é o que tem mais sucesso. Tanto da parte comercial, da parte financeira, o impresso é o que dá dinheiro para a gente vende anúncio na revista, consegue ganhar com isso, mas ao mesmo tempo é o que dá mais gasto. Então, botando o jogo aberto, assim, a gente tem um faturamento por edição aí de 16 a 18 mil reais. Para imprimir a gente gasta 6 mil, para enviar a gente gasta mais 3, 4 mil, e a gente tem mais despesa com computador, mais despesa com manutenção do website, tudo. No final das contas, a revista impressa acaba comendo uma parcela muito grande do nosso faturamento. E o pior é que imposto, então, a gente paga 6% de imposto, então a gente vende a 15 mil, 6% de 15 mil tem que entregar para o Dilma. Enfim, então, é muito caro fazer uma revista impressa e a gente já percebeu que a gente precisa ou arranjar outras maneiras de conseguir dinheiro, tanto para conseguir enviar para mais universidades, quanto para ter uma segurança financeira, porque um anunciante que está hoje na revista, nessa edição, não tenho certeza se ele estará na próxima edição também. Então, isso impossibilita que eu diga, olha, eu vou começar a mandar para a revista para 150 universidades hoje. Atualmente a gente está mandando para 80. Então, eu não posso fazer isso porque eu não tenho certeza se vou ter dinheiro para pagar o frete para todo mundo. Então, recentemente a gente começou agora a vender exemplares para quem quiser receber a revista em casa. Então, a pessoa paga R$8 e recebe a revista com frete incluso a cada 2 meses. A gente continua distribuindo de graça nas universidades, só que agora a gente está focando em centros acadêmicos, diretório acadêmico, e como o centro acadêmico leva uma vantagem com isso, porque ele, de certa forma, é o responsável pela distribuição, então ele ganha uma certa fama dentro da universidade, ele pode colocar um panfleto dele, alguma coisa dentro, pode divulgar. Então a gente começou a cobrar 50% do frete desses distribuidores também. Então isso, de certa forma, já dá um alívio financeiro. E a impressa é que continua tendo mais sucesso ainda, porque a gente distribui, a gente imprime 10 mil exemplares, eu estou vazando todos esses exemplares, não sobra nada. E na revista, e eu tenho uma lista de espera ainda de universidades para receber os exemplares impressos, que a gente não consegue mudar ainda. E já na revista online, apesar de a gente divulgar e tudo mais, eu tenho em média 3 mil acessos por edição. Então, só na revista impressa tem 3 vezes mais visualização. Outra característica que eu penso assim é que na internet você não está muito no clima para ler um assunto mais sério, um assunto mais denso. Então,
dentro da sala de aula, você chegou na universidade, passou no centro acadêmico, pegou uma revista, você chega na sala, você já faz mais parte do ambiente, sabe? Você lê uma notícia assim. Então, basicamente essa é a nossa aposta, e é por isso que a gente dá uma prioridade maior para o impresso também. Tanto pela parte financeira, que a gente separa hoje o impresso que tem mais dinheiro, e é o que dá mais resultado para os leitores também. Queríamos saber qual a tiragem atual da revista, a atual edição da revista eletrônica e da impressa. Então, hoje a gente está na 15ª edição. São publicada uma edição a cada 2 meses e são impressos 10 mil exemplares. A gente envia para 80 universidades no Brasil inteiro, incluindo aqui em Curitiba, onde a gente distribui aqui em Curitiba mais ou menos 4 mil exemplares e 6 mil são enviados para as outras universidades. E é isso. Foi difícil no começo arranjar investidores e acionistas que acreditassem no seu bem? Até hoje é difícil a gente arranjar nenhum. Então, assim, os acionistas no começo fui eu e foi o Fábio. Então, eu vendi meu carro para começar isso e o Fábio tinha uma grana guardada na poupança e investiu também. Quando chegou na 4ª edição, a gente estava sem dinheiro, estava falido. Se a gente não arranjasse alguém, algum anunciante, a gente não ia continuar, ia parar. E na 4ª edição a gente conseguiu um anunciante, a Latin Austrália, e eles basicamente deram um alívio. Pelo menos a gente parou de gastar para imprimir. Então, de lá para cá a situação melhorou bastante, a gente já está tendo efetivamente um certo lucro em cada edição, mas ainda fica quase no 0 a 0, sabe? Então, investidores mesmo, a gente não arranjou nenhum, e ainda existe uma cultura entre os investidores principalmente, não criticando isso, eu entendo que o negócio talvez não se encaixe nisso, mas assim, investidor aqui no Brasil está atrás de aplicativo, de negócio digital e de negócio que ele não precisa investir muito dinheiro. Então, é uma cabeça diferente, porque aqui, basicamente, o cara vai ver, você está fazendo uma revista impressa e tal, qual que vai ser a minha saída? Tipo, como que eu vou conseguir depois recuperar o meu investimento? Eu, como empresário, como dono da revista, não vejo uma saída para ele, entende? Então, ele ia botar o dinheiro aqui para perder o dinheiro. Mas, basicamente, a nossa aposta, então, não foi para investidores privados, assim, mas foi para instituições ou o próprio governo conseguir dinheiro com essas outras fontes, assim, como fundações, etc. Só que, da mesma forma, a conversa é muito difícil, geralmente funciona num esquema meio que de apadrinhamento, sabe? Então, o fulano de tal conhece, recomenda tal, e aí funciona. E mesmo nos casos onde a gente conhece, por exemplo, eu sou amigo do diretor de uma empresa petroquímica muito grande no Brasil, e o cara já me convidou para ir em congresso da empresa, tudo, pagou passagem, hotel, tudo. Então eu mandei a proposta para lá, desculpa, mas não se encaixa no nosso orçamento desse ano. Então, mesmo assim, ainda é difícil para a gente conseguir. Só um ponto de volta do resultado, porque só para conferir, caso está o som bom, eu vou verificar lá se alguma orientação de se existe algum problema, a gente não perde, mas aí tem que marcar as questões que você estava, assim, para não ficar tão Eu acho que agora também dá pra gente tocar, a gente o áudio. é que também pode estar também dentro da filmadora, né? Não é muito preocupado. Dá uma olhada agora com mais 4 só. Eu vi que passou 4 minutos em 2 pessoas, né? Então, vamos tocar, né? Como você volta por essa aí, beleza. Ótimo. Então tenta se manter na mesma posição, só dá uma parada assim, para poder ficar fácil o corte. Então, de 4 segundos. Quais são os maiores desafios de gestão da sua empresa? Olha, o desafio de gestão é que a gente tem que fazer tudo. Então, somos 3 pessoas, a gente faz a redação, nós fazemos a pesquisa de temas, escrevemos os textos, daí a gente terceiriza a revisão, porque basicamente a gente escreveu, a gente vai revisar, passa um monte de tempo, então a gente contrata uma pessoa de fora para fazer isso. Daí a diagramação, que é basicamente colocar o texto no formato da revista e tal, e deixar ele com um aspecto mais bonito, assim, com um quadradão, a gente também faz. A parte comercial, ligar atrás de um estudante, vender,
manter esse relacionamento, por exemplo, tem um anunciante que tem um contrato com a gente, vai anunciar por 6 edições. Então, manter relacionamento, fazer a parte de cobrança, mandar, o cara atrasou o pagamento, porque ele atrasou, liga lá. Enfim, toda essa parte cabe a nós, a 3 pessoas só. Então, de certa forma, essa é a nossa maior dificuldade. A gente não tem dificuldade de gestão de pessoas ainda, porque basicamente nós 3, eu, o Fábio e a Raiz, a gente se dá super bem. Então, o que sobra mesmo é a dificuldade do dia a dia. E algumas coisas assim a gente pensou em terceirizar, por exemplo, a diagramação. Para fazer o layout da revista, é um negócio enorme, tempão. Eu faço, eu perco mais ou menos uma semana fazendo isso. Então, pessoal, vamos terceirizar. A gente foi ver o preço só para fazer R$3.000 por revista, por edição. Então, fora de questão. A gente mesmo tem que fazer um dia quando a gente vence outra alternativa. E quais são a meta, né, de vocês para a revista Politécnica para os próximos anos? Então, a gente quer continuar com a revista impressa, mas a nossa ideia é migrar um pouco mais para o digital, justamente por essa questão de reduzir custos. Então, eu não vou te falar que a gente quer estar distribuindo 50 mil exemplares, porque não, eu sei que é impossível. Mas, se a gente conseguir atrair mais gente para o digital, por exemplo, um canal no YouTube que a gente iniciou recentemente, com a nossa página no Facebook, acessos no site, então talvez a gente consiga monetizar o negócio na frente digital também e depender um pouco menos do impresso. Então, a nossa perspectiva é justamente essa, é ir para o digital, mas sem abandonar o impresso, porque é basicamente o nosso cartão de visita, é o que faz a Politec ser a Politec. José, no ranking de 2015 das melhores universidades do mundo, nós temos 8 universidades americanas e a melhor universidade brasileira colocada está além do 100º lugar. Com base nessa tua experiência universitária nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o que você diria que são as diferenças fundamentais entre a universidade americana e a universidade brasileira e também as diferenças fundamentais entre o universitário americano e o universitário brasileiro? A universidade em si não tem muita diferença. Tirando a infraestrutura do Brasil comparado com os Estados Unidos é ridículo a diferença. Mas em termos de aula, de conteúdo que você aprende na universidade, é muito parecido. O engenheiro elétrico formado aqui no Brasil é exatamente o engenheiro elétrico igual, tem a mesma formação de engenheiro elétrico formado nos Estados Unidos ou numa universidade dessas de ponta. Eu acho que a grande diferença está, primeiro, na disponibilidade de disciplinas optativas ou disciplinas que são complementares ao currículo obrigatório. Então, nos Estados Unidos, cada estudante acaba saindo com um currículo ligeiramente diferente do outro. Então, não saem dois alunos iguais, porque cada um assistiu matérias diferentes, se especializou um pouco numa área. E isso é muito bom tanto para ele, que ele estuda o que gosta, e isso influencia diretamente nas notas dele, no desempenho que ele vai ter na faculdade, quanto no próprio mercado de trabalho, ele vai poder ir lá e catar um profissional que já está adequado ou já entende um pouco mais daquela área que ele precisa. Então, basicamente, essa é a diferença da universidade que eu enxergo principalmente. Com relação aos alunos, eu percebi que o aluno brasileiro ele é muito mais devagar assim, que o aluno americano. O aluno americano é muito proativo e autodidata. Então ele busca ir atrás de conteúdos por conta própria. Então, por exemplo, uma revista que nem essa lá não faria sentido. Porque basicamente o que está aqui, o cara de alguma forma já viu fora da sala de aula, entende? E aqui no Brasil a ideia foi justamente criar isso, essa revista, para poder levar esse conteúdo até o aluno, porque o aluno tem uma posição mais passiva de ficar esperando as coisas chegarem até ele, não de ir atrás do conteúdo, ir atrás do que ele precisa. Então, eu acho que essas são as duas principais diferenças, tanto na universidade quanto nos alunos. Eu queria saber a importância que você dá na vida dos universitários da Politécnica. Como assim? A importância de um universitário ter acesso à leitura. Tá, eu acho que eu posso te dar alguns exemplos do que a gente já viu as pessoas que recebem revistas falando pra gente. Deixa eu ver, tem um pessoal na Universidade Federal da Fronteira Sul, que fica em Chapecó, que eles são de uma empresa júnior de Fronteira Tech, o nome da empresa. Eu não lembro o curso de direito, mas é relacionado à informática
matemática ou análise de sistemas, acho que era. Então, o pessoal de lá falou que depois que eles começaram a receber revista, tanto a empresa júnior ganhou mais destaque dentro da universidade, quanto eles começaram a ver gente discutindo assuntos da revista no corredor. Eles estão discutindo coisas aleatórias. Então, falando, por exemplo, sobre água, sobre combustíveis. Então, de certa forma, a gente vê que a revista está tendo um efeito dentro das universidades. Um outro exemplo, esse é um documento que a gente recebeu no YouTube, se não me engano. Uma aluna da PUC, aqui do Paraná, que ela faz engenharia da computação. Logo nas primeiras edições, acho que foi a terceira ou a quarta, a gente publicou um artigo sobre redes neurais, que é basicamente um sistema de inteligência artificial. E ela comentou assim, olha, eu recebi a revista na PUC hoje, eu li o artigo sobre redes neurais, gostei bastante, é da área que eu estudo, e eu cheguei na sala e o professor também estava com a revista. E ele começou a aula falando sobre o artigo na revista. E basicamente, se a revista de vocês não tivesse ali, eu não teria essa aula que eu tive hoje, que foi legal. Então, a gente percebe isso. Outro exemplo é um professor aqui da UFPR, que esse artigo também sobre redes neurais, ele falou que ele leu o artigo, teve uma ideia e, na verdade, ele tinha uma ideia que estava meio adormecida, assim, será que eu não posso fazer isso aqui, estudar essa área? Ele leu o artigo e falou, poxa, já tem gente fazendo, eu posso fazer também. E daí ele se juntou com um lógico, o Milton da Costa, que dá aula na Federal de Santa Catarina, e os dois se juntaram e desenvolveram um tipo novo de lógica para programação e publicaram um artigo. Então, a gente vê assim, tanto fazendo a diferença na vida do aluno, dentro de sala de aula, na vida de quem distribui, quanto do professor, do pesquisador. Então, de certa forma, é um trabalho que está dando resultado, a gente fica super feliz quando vê isso. Legal. Acho que a gente fala, mas você distribui as revistas, então eu só não estava em dúvida com vocês, que é interessante. O Politec vale em sala de aula, você distribui a revista para mim, que a gente folheia, algo assim. Ok. Você distribui as revistas, se quiser falar alguma coisa do Politec. Só um segundo, porque não, você pode sentar um pouquinho só para falar disso. Só para a gente ficar na posição que eu fui. Assim, o slogan vai além da sala de aula é justamente por causa da missão que eu conversei com vocês, que é de levar um conteúdo que o aluno não vê dentro da sala de aula. Então, a gente começou, na verdade, ali embaixo escrito, não era Fire de sala de aula, era a revista de tecnologia e ciência. Até essa é uma outra história, antes era a revista de ciência e tecnologia, antes da gente começar a publicar também. Daí, chegou um cara pra gente e falou, olha, se você publicar ciência e tecnologia, ninguém vai ler, porque ninguém se interessa por ciência. Então, coloque tecnologia e ciência que já fica um pouquinho melhor. Beleza, a gente inverteu, colocou tecnologia e ciência. E mais recentemente, agora acho que foi na 9ª edição, a gente resolveu trocar o slogan, porque para justamente passar um pouco da nossa missão, não somente do que é a revista, uma revista de tecnologia e ciência, mas não, do nosso propósito. Então, que é justamente ir além de sala de aula, levar o aluno além da sala de aula. Então, foi assim que surgiu o slogan da revista. Ok? Bom, vou entregar alguns detalhes para vocês. Essa aqui foi a 13ª edição. Essa aqui eu tenho um pouquinho menos. Essa aqui foi a 14ª. Saiu no ano passado. E a 15ª edição que saiu semana passada, eu tinha ela aqui, mas o meu estoque aqui no laboratório acabou, então eu estou sem. Vou fazer um gamezinho, fica aí olhando o serviço para assim. Vamos fazer um check aí do material. Tá, só antes eu vou dar uma... Se eu conseguir tirar. Aqui, ó. Eu vou ir em direção a vocês. Pode ficar lendo as revistas. Fiquem folhando. O cara já tá... Ô, pessoal, conversem, né? Porra, é uma revista tesão. É uma baita de uma revista.
Tá, mas sério, fala, pô, alguma coisa interessante ali, fala do assunto. Combina aí, vocês dois falam, sei lá, algum assunto aqui, você viu esse negócio dos osmoses, sei lá, e vocês falam outro aí. Só pra não parecer que. A gente sempre publica um artigo em inglês também. Não Essa necessariamente em revista inglês. aqui faz Mas as não tem discussões discussões espanhol, né, que ela vai tratando essa Porque- abordagem central. Basicamente, a ciência no mundo a ciência não é feita em português. Então, o inglês é a língua, digamos assim, universal da ciência. Então, a gente publica um artigo em inglês sempre para estimular os estudantes também a lerem nessa língua. Pelo menos ler, né? Não precisa necessariamente falar. E nessa última edição agora, 15ª, a gente publicou um artigo em espanhol também, para variar um pouquinho. Mas essa é a ideia. Quantos anúncios vocês têm, por exemplo? Existe um número fixo? Sim, não, depende de quanto conseguir. Depende do que eu consigo. Então, tem edições que eu consigo 3 anúncios de página inteira. E esses dois aqui de meia página, que são a Identifique e a Tecnocopies, que está um pouquinho mais para frente aqui, a gente tem conseguido eles quase desde o começo da revista. Então, a Tecnocopies e a Identifique. Então, eles é quase certeza que toda edição eu tenho. Os de capa já varia um pouco. Então, por exemplo, nesse aqui eu consegui um anúncio com a Ambev, mas foi essa vez só e nunca mais. Agora, mais recentemente, a gente conseguiu fechar um contrato com a Refic, que também foi um anúncio só. Com a Vela, agora a gente tem um contrato, então toda edição vai ser um anúncio deles. Com a Console também. E com a Latino Austrália também. Então eu tenho 3 anúncios confirmados de página inteira e 2 de meia página. Tecnocopies é só anúncio ou é parceira? Ela que faz a impressão? Não, é só anúncio. Porque Tecnocopies é impressão digital, eles fazem mais... Banner, plotagem. Banner, plotagem, uma impressão com impressora meio que como música. Então isso aqui impressa no offset, é um processo de produção bem diferente, que reduz muito o custo se você faz em um volume grande. Então se eu quisesse imprimir 10 revistas, eu ia na Tecnocopies. Eu ia pagar lá R$10 por revista. Aí, como eu imprimo 10 mil revistas, eu faço em offset, daí sai 60 centavos por ano. Entendi. Legal, vou fazer uma perguntinha aqui. Só deixa eu filmar. Quer que eu filme um pouco pra você aparecer aí também? Não, tá tranquilo. Eu vou fazer uma pergunta. Com relação a uma dica que você dá para os universitários que estão entrando agora na universidade, tá? Mas eu vou fazer ela mais bem redita. Deixa eu ver se eu Não precisa aparecer, eu já apareci outras horas. Você tá filmando? Eu vou filmar eu fazendo uma pergunta. Celular. André, eu gostaria de saber de novo. André, que dica você daria para os alunos que estão entrando agora na faculdade? Olha, principalmente para não ficar preso ao conteúdo que o professor passa na sala de aula. A universidade não é um lugar para você chegar na sala, abrir a cabeça, o professor enfia um monte de coisa lá, você fecha, vai para casa e depois... Enfim, não é assim que funciona. Eu acho que você tem que ir atrás do conteúdo proativamente, tem que buscar estudar por conta, buscar coisas que te interessam. Eventualmente vai ter um monte de coisa que você vai estudar que você não gosta, não te interessa, você acha um saco, mas faz parte, né? Mas, assim, o que você gosta, acho que tem que ir atrás, porque é o que, de certa forma, vai te dar um futuro. E, mais uma coisa, eu acho que qualquer experiência conta, sabe? Deixa eu ver como eu explico isso. Quando eu entrei na faculdade, eu gostava muito de escrever, eu participava de uma oficina de literatura. Antes de eu entrar na faculdade, eu tinha trabalhado como... eu não era designer gráfico, eu era auxiliar administrativo, mas eu fazia uma parte de design gráfico e aprendi a mexer com software, com CorelDRAW, com Adobe Illustrator. E daí eu entrei na faculdade, eu aprendi física e depois eu fui para o intercâmbio e aprendi empreendedorismo. Então eu acabei juntando essas 4 coisas, gostar de escrever, design, empreendedorismo e física, e saiu a Politécnica. Então, de certa forma, o que você gosta, o que te faz bem pode acabar guiando o teu futuro profissional também. Então, acho que é isso. Legal. Perfeito.